pessoal, estamos aqui para mais um vídeo pro vlog Espiral das Bacantes, dessa vez para o mundo pagão. E nesse vídeo vamos falar sobre autoiniciação. Nós colhemos várias opiniões a respeito da autoiniciação e nós tivemos algumas opiniões, aliás, a grande maioria das opiniões foram opiniões favoráveis, né, à autoiniciação. Não que nós tenhamos selecionado pessoas para falarem a favor da autoiniciação, porque nós, bacantes, somos a favor, mas sim porque quem é contrário, quem nós sabemos que é contrário à autoiniciação, simplesmente não quis se pronunciar, né? O que é uma pena, porque nós somos favoráveis à diversidade de opiniões, à discussão de várias opiniões, mas infelizmente as pessoas não quiseram realmente participar conosco. Então, fiquem aí com as diversas opiniões sobre esse assunto e reflitam bastante sobre isso, pensem bastante. Escrevam para nós, mandem e-mails para nós, comentários no nosso grupo, com sugestões de temas para o mundo pagão também. Fiquem aí com as entrevistas e até logo! O sucesso será sua prova. Você faz um trabalho decente. Você faz um serviço legal para os deuses. As pessoas procuram você para aprender contigo. Enfim, seu trabalho é um trabalho honesto, decente, tranquilo, adequado. Quem sou eu para julgar se você vem de uma linhagem dessa, daquela, ou se você dessa daquela tradição? O julgamento cabe aos deuses. Se o seu trabalho falha, é porque falhou algo no seu processo de aprendizado. E isso não tem nada a ver com o fato de você pertencer ou não à tradição. Dezenas de pessoas que pertenceram a diversas tradições falharam miseravelmente com seus votos sacerdotais. E dezenas de outras pessoas também, que nunca pertenceram a tradição alguma, acertaram no seu trabalho para os deuses. E vice-versa. Quer dizer, fazer um trabalho decente não tem nada a ver com o fato de você ter feito votos numa tradição ou não. É um assunto muito polêmico, todos sabem, mas é difícil responder. Iniciação é uma questão muito superficializada. É necessário mesmo que se faça uma iniciação. Eu acho que assim, essa questão de iniciação é muito mais importante dentro de uma tradição, porque aí você está entrando dentro dessa tradição ou dentro desse coven, do que na sua vida, porque na sua vida você está numa constante iniciação. Então você fazer um ritual para marcar isso acho que assim, nem sempre é necessário, porque o que é importante é o seu convívio com os deuses, com a natureza, a sua aprendizagem durante a sua vida. Então você marcar isso para validar não é necessário, você tem que validar isso todos os dias. Então você marcar isso para depois você ter um suposto aval para poder iniciar outras pessoas, não tem necessidade, entendeu? O que importa é o que você tá vivendo dia a dia, são as suas iniciações e o seu desenvolvimento ao longo da sua prática, ao longo do seu convívio religioso, seu convívio espiritual, das suas experiências, e não um ritual que vai te dar essa patente, entendeu? Bom, antes de falar sobre a autoiniciação, eu queria deixar bem claro a minha opinião sobre iniciação. Iniciação, para mim, não é só um momento em que você entra numa tradição, num sistema mágico de forma formal. A iniciação, para mim, é o resultado de diversos processos psíquicos, espirituais e mágicos. Então, assim, é um momento em que a sua consciência transforma. É quando ocorre um shift, quando ocorre uma mudança extrema dentro de você, que faz com que você perceba o mundo através dos mistérios, né? Afinal de contas, a iniciação é a entrada da sua percepção nos mistérios. Sendo assim, a autoiniciação, para mim, é uma coisa incabível. Ela não existe. Não existe você se auto-intitular iniciado, nesse ponto. Mas a autoiniciação no sentido de você não precisar de um iniciador, de uma outra pessoa, para te fazer entrar nesses mistérios, é absolutamente cabível. Afinal de contas,
há diversas formas de se adentrar os mistérios, né? A divindade pode te iniciar, que é o que a gente chama de iniciação vertical. Para mim é uma coisa completamente plausível, não é uma coisa comum de se ver, mas acontece e, além de acontecer, é extremamente válida, né? Aquela pessoa que foi iniciada verticalmente, que foi iniciada pela divindade, ou como se chama, né, tradicionalmente, foi auto-iniciada, ela trilhou todos os caminhos que deveriam ser trilhados e conseguiu transformar a sua consciência a ponto de estar conectada com o oculto de uma maneira mistérica, né? De uma maneira a compreender os mistérios. A auto-iniciação, eu acho que ela é válida a partir do momento que você decide seguir um caminho e você pode praticar os seus ritos, suas coisas a partir de você mesmo, do seu modo de pensar, do seu modo de agir. E ela é válida sim, mas também eu acho que se por acaso você quiser fazer parte de um coven, de um grupo que tenha mais pessoas, a iniciação nesse coven também se faz necessária. Eu acho a autoiniciação extremamente válida, acho uma experiência enriquecedora. No entanto, eu gosto muito também do caminho dentro de uma tradição, porque no meu ponto de vista é um caminho certo, né? Você vai estar ali recebendo treinamento por uma pessoa que já teve, né, tem muita experiência, já passou por coisas pelas quais você ainda vai passar, você vai vivenciar. Então eu julgo como um caminho certo, um caminho onde o preparo, né, ele vai acontecer de uma maneira intensa e de fato você vai alcançar o seu objetivo, que é de se tornar, né, um grande sacerdote, uma grande sacerdotisa. Então dentro da tradição, de qualquer tradição, eu acredito que o caminho ele é mais certo, ele é mais firme, tem mais sustentação. Já dentro da autoiniciação, né, quando você é bruxo solitário e tudo mais, eu acho que é uma experiência enriquecedora, mas acredito, no meu ponto de vista, que ambos se complementam. Então, que de repente é interessante você vivenciar uma autoiniciação quando você se julgar preparado, mas uma experiência também dentro de um treinamento iniciado por um sacerdote, por uma sacerdotisa, é algo enriquecedor. Bom, ao meu ver, é uma coisa válida? Depende muito, existem casos e casos. Assim como, para mim, tem aqueles que são iniciados em tradições, covens e tudo mais, eu não considero como realmente o verdadeiro iniciado. Existem aqueles auto-iniciados que você olha e você fala, isso daí não é auto-iniciado nunca na sua vida. Tanto a iniciação quanto a auto-iniciação são super válidas, na minha opinião. Mas como que a gente difere uma auto-iniciação ou iniciação verdadeira de uma falsa? Isso é simples, é só ver pela vida da pessoa. O que ela está fazendo hoje, como que a vida dela está hoje. Acredito que como mudanças palpáveis após a auto-iniciação, ou após a iniciação em geral, a coisa é muito, muito, muito legal. A coisa muda radicalmente. Qualquer um que olha para sua cara, vê e diz, é um iniciado, é uma iniciada. E, assim, a auto-iniciação, ela é super válida para aquelas pessoas que buscam profundamente o que é a bruxaria, a essência da bruxaria. E também buscam profundamente saber, coisa por coisa, cultuar os deuses, vivenciam realmente a bruxaria. Não buscam apenas conhecer a teoria, mas vivenciam a prática, o que é muito melhor. Então, se você vê que a pessoa realmente tem isso, tem essa vivência na bruxaria, não apenas o estudo, a iniciação diretamente com os deuses é maravilhosa. E essa pessoa pode sim iniciar outras pessoas. É um caminho mais longo, mais difícil, porém, sim, pode, é possível. Eu acho que a auto-iniciação é totalmente válida. Acredito que a partir da auto-iniciação a pessoa pode criar uma nova linhagem. Eu só acredito que é um caminho mais difícil. Então, realmente, quem opta pela auto-iniciação tem que estudar muito, ler muito mais livro, se dedicar durante muito mais tempo. É muito mais fácil você ser orientado por outra pessoa, mas a auto-iniciação também leva o conhecimento do mistério da mesma forma. Bom, eu parto do princípio que a iniciação na arte, não importa em qual vertente, se tradicional ou moderna, a iniciação ela começa com o primeiro passo, óbvio, né? E eu considero isso desejo, o desejo da pessoa de trilhar essa jornada, né? E esse desejo ele vem de dentro, o desejo ele é pessoal, independe das escolhas e das aprovações de outros.
Então o que é auto-iniciar? Iniciar por conta própria. Qualquer iniciação é dessa forma, né? Possíveis consagrações em grupos e covens, isso é mera questão social, isso é uma conveniência social, uma convenção social. Mas a iniciação de fato começa quando desejamos. Então é por isso que eu considero sim válida a auto-iniciação e diria que é a única forma de fato de se iniciar, independente de ser acompanhado de outros ou não. Acho que a iniciação é válida se você sabe o que você está fazendo, né? Como a gente costuma dizer na TCS, que o Agatha também disse, o sucesso será a sua prova. Eu acho que qualquer pessoa que esteja realmente disposta a aprender e a servir aos deuses é válido. Quem inicia não é uma tradição, não é uma pessoa, são os deuses. Então, não importa se você está ou não numa tradição, quem vai te iniciar são os deuses. E por isso que eu acho que sim, a auto-iniciação pode ser válida, depende da pessoa e do tanto que ela está disposta a servir. Auto-iniciação, tema polêmico e nem sei por que é tão polêmico, porque para mim é muito simples. Tendo em vista que são os deuses que iniciam as pessoas, né, e não homens, né? Quem são os homens para iniciar alguém? Eles são apenas instrumentos divinos, né, para celebração desses rituais de iniciação. Então a auto-iniciação, ela é sim totalmente válida, na minha opinião. Ela é profundamente respeitada por mim, porque muito mais do que alguém te iniciar, eu acho que para mim, pelo menos, é muito mais profundo quando os próprios deuses te iniciam. Então a validade desse ato, de você vivenciar isso, é muito maior do que qualquer ritual formal que possa vir a acontecer. Eu acho que a auto-iniciação na bruxaria é válida, porque assim, existem muitos praticantes de bruxaria que são solitários, não conhecem coven, não conhecem sacerdote. Então, se você é um bruxo natural, você pode fazer seu estudo, a sua auto-iniciação como bruxo. Agora, eu aconselho, se você tem um sacerdote, você conhece um coven, um groven, algum grupo que possa te iniciar, alguma pessoa que tenha mais experiência na iniciação por um caminho de bruxaria, eu acho também válido, mas eu acho a auto-iniciação válida. Eu acho que a auto-iniciação é plenamente válida. E o que me autoriza a dizer isso? É a prática. Eu acho que contra fatos não tem argumentos. Não adianta a gente ficar discutindo a validade ou não validade da auto-iniciação com base em raciocínios lógicos. Porque alguém tem que iniciar alguém, para iniciar alguém, para iniciar alguém, para abrir portais iniciáticos para os verdadeiros mistérios, para os nomes dos antigos, coisas que só determinadas linhagens têm e transmitem. E se não tiver essa linhagem, isso não acontece. Se isso se mostrasse na prática real, então todos os bruxos que provêm de algum tipo de linhagem, só por ter a linhagem, teriam acesso a esses poderes. E isso não é verdade. Conheço diversos bruxos que foram regularmente iniciados, têm linhagens e exercem um sacerdócio sofrível. Ou seja, eles se iniciaram formalmente, mas a iniciação formal não transformou eles em perfeitos, não os transformou em perfeitos sacerdotes ou sacerdotisas. Ao passo que eu também conheço diversas pessoas que nunca passaram por um treinamento formal por outras pessoas e que são excelentes sacerdotes e sacerdotisas dos deuses antigos. Então, como eu disse no começo, contra fatos não tem argumentos. Conhecendo auto-iniciados que exercem um sacerdócio dos deuses pagãos muito melhor em qualidade, em serviço, em dedicação, do que pessoas iniciadas em algumas tradições, eu só posso reconhecer a validade da auto-iniciação. Não acho que todos os auto-iniciados sejam excelentes sacerdotes e sacerdotisas, com certeza não são. O caminho do auto-iniciado é muito mais complexo, muito mais difícil, principalmente porque ele não tem parâmetros para comparar o que ele sabe com aquilo que ele ainda não sabe. Ele não tem espelhos nos seus companheiros de coven, como nós que pertencemos a tradições temos. Então, para eles, o caminho de saber onde eles estão, o que é preciso ainda fazer, eles estão fazendo um caminho muito mais difícil. Mas quando eles conseguem fazer,
eles podem se tornar, sim, plenos e excelentes sacerdotes e sacerdotisas. Lógico que eu estou falando de auto-iniciados verdadeiros, que chegam a um nível que a gente chama de estado iniciático, um nível de transformação na sua vida que justifica que eles possam assumir de verdade o sacerdócio dos antigos deuses. Isso não acontece da noite para o dia, e isso tem parâmetros bem definidos para a gente saber se aconteceu ou não aconteceu. Claro que existe um monte de pessoas autoiludidas ao invés de auto-iniciadas, mas a gente não pode retirar a validade de uma coisa simplesmente porque existem pessoas que fizeram errado essa coisa. Como existem sacerdotes e sacerdotisas que fizeram o caminho corretamente e são auto-iniciados, não é possível que se negue validade a isso. Mas também tem que tomar muito cuidado para distinguir entre uma real auto-iniciação e aquilo que é apenas auto-ilusão. Para mim, a auto-iniciação ela é muito válida, né? Até mais válida que muitas iniciações aí em covens e em tradições super conceituadas. Eu conheço muitos bruxos e bruxas auto-iniciadas que são mais bruxos do que os bruxos que se iniciam em tradições aí super grandes. Por que a auto-iniciação é válida? A partir do preceito que a iniciação, independente de ser num coven, com um sacerdote ou não, ela vem de dentro de você, né? É você e os deuses sempre. Solitariamente, é você e os deuses somente. Com o sacerdote ou uma sacerdotisa num coven, ou sei lá o que for, também é você. O seu sacerdote e a sua sacerdotisa é somente um canal, uma pessoa que sabe mais que você e te auxilia. Mas não que a iniciação não ocorra dentro de você primeiro. O mais importante, a iniciação é ocorrer dentro de você. Se você não se iniciar internamente, não vai adiantar você ter sacerdote ou sacerdotisa. E também eu fico pensando se a iniciação, a auto-iniciação não fosse válida, como que a gente faria nos primórdios, né? Antigamente, lá no começo da bruxaria, a gente não tinha pessoas que sabiam mais que a gente, né? A gente se conectava com o próprio Deus e com a própria deusa, eles passavam conhecimento para nós, e era assim que acontecia a iniciação, né? Daí fica a pergunta até que o Scott Cunningham, ele fez num livro dele: quem iniciou primeiro o Wiccaniano, né? Então, eu acho que a auto-iniciação é um assunto que gera bastante polêmica, né? A gente vê pelas discussões na internet e tal. Mas eu acho que a auto-iniciação surgiu mais por conta da diversidade de opiniões que a nossa religião tem, que as pessoas que seguem a nossa religião têm. De pessoas que não aceitam ou que não aceitavam algumas coisas do tradicional, né? De vertentes que são tradicionais. Então, eu acho que foi a auto-iniciação é um escape aí para quem não quer seguir o tradicional, né? E algumas regras, e para quem é solitário, né? Apesar de eu ser solitário, eu ainda não me senti preparado para isso ainda, e também não decidi se auto-iniciação é um passo que eu quero tomar. Apesar de ter anos aí de estudo, eu ainda pretendo ter a iniciação tradicional um dia. Mas assim, eu acho que hoje em dia a auto-iniciação é válida se a pessoa ter consciência, né, de que é um ato sério e de realmente se sentir preparada. E eu acho um caminho mais difícil, eu acho que é um rito de passagem mais difícil, porque não tem alguém ali para te auxiliar pelo caminho, né? A auto-iniciação é uma questão de modernidade, né? Hoje em dia tem de tudo, né, gente? É uma questão de visão. Absolutamente válida, e eu não poderia dizer o contrário, sendo eu uma auto-iniciada. Eu acho que a maioria das pessoas sabem disso, né?
Agora, qualquer iniciação, seja ela a iniciação feita pelos deuses diretamente, seja por intermédio de um sacerdote dentro de um grupo, essa iniciação, na minha opinião, ela só é válida se ela vier acompanhada de uma transformação interna. Eu gosto muito de falar de 2 tipos de iniciação que devem vir juntos. A iniciação formal, que são os estudos de ordem prática e teórica sobre bruxaria e todas as coisas que a gente tem que aprender no caminho. E a iniciação que é substancial, que altera a nossa substância, tá? Então, para mim, a iniciação só é válida, só é realmente reconhecida se ela vier acompanhado do estudo formal e da transformação interna. Nesse passo, a gente pode até dizer que, até pelo caminho ser um caminho individual, independente de você estar dentro de um grupo ou não, a sua transformação, o seu estado iniciático é algo que se alcança apenas e tão somente solitariamente, por que não dizer que a autoiniciação é válida? Eu compreendo e respeito as pessoas que têm reservas quanto à autoiniciação, porque a gente vê muita porcaria por aí. Porém, a porcaria que a gente vê por aí não é só dentro do contexto da autoiniciação. A gente conhece, a gente vê aí N sacerdotes e sacerdotisas, pseudo-sacerdotes e sacerdotisas, que nunca atingiram o estado de iniciado de verdade. Mas colocam os seus títulos na frente, né? Colocam os seus títulos como se isso fosse realmente o fim, né? A finalidade da autoiniciação não é e jamais deveria ser tida como status, né? Ser um iniciado, ser um sacerdote, ser uma sacerdotisa não deveria ser tido como um fim a ser alcançado apenas pelo status, mesmo porque é aquele jargão que eu gosto muito de usar, né? Daquele que mais sabe, mais é exigido. Então, se você busca o caminho iniciático da arte, saiba que você vai ter muito trabalho pela frente, né? Ser um iniciado é ser um grande servidor. E eu acho que é isso que falta em muitos pagãos aí que debatem desnecessariamente esse tipo de coisa. Tem que fazer de novo. Eles são apenas... Sai! Nossa, menina! Tendo em vista que eles são apenas... que os homens são apenas instrumentos dos deuses.